Continuando então o nosso Naval Ship Render, agora vamos entrar na parte que ele fala de hidrofóios, né? Hidrofóios são vários componentes que nós temos. A pá do leme, a pá do hélice é um hidrofóio, o leme é um hidrofóio, o navio, o corpo do navio é um hidrofóio. Vamos ver o que diz o Naval Ship Render. Ele começa dizendo, qualquer corpo relativamente fino, na forma de uma placa, quer dizer, uma pá do hélice, né, um leme, projetado para obter uma força de sustentação quando inclinado em relação ao fluxo da água. Ou seja, você só vai ter uma lift force quando criar um ângulo de ataque. Tá? Às vezes, você vai ver na nossa literatura, que mesmo se um efeito asa, né, a asa que é mais alta de um lado que de outro, mesmo quando você não tem um ângulo de ataque zero, como isso daqui tem um percurso maior, então você vai acabar criando uma pequena sustentaçãozinha. Então ele vai mostrar que para certos tipos de perfis, como uma asa, você tem que ter, até exagerando aqui, um ângulo de ataque negativo para você ter um lift, uma sustentação igual a zero, né? Você tem que ter um ângulo de ataque negativo. Mas o normal, que ele escreve aqui, qualquer corpo fino, seja uma pá do hélice, um leme, até o corpo do navio, gerando um lift force por causa de um ângulo de ataque, é considerado um hidrofóil. Uma placa plana, que não é nada, é um pedaço de madeira, vamos dizer assim, né? Em um ângulo com o fluxo como um hidrofólio, age como um hidrofólio. Faz a água se desviar do seu caminho, então você vai ter aqui o fluxo vindo, ele bate aqui e passa aqui por fora, tá? Então ele vai ter aqui uma velocidade menor, aqui ele tem que correr mais, então você diminui a pressão daquele lado, a pressão aqui é menor, então por isso você cria uma resultante. Essa força aqui resultante, FR, é que vai tender, por causa da diferença de pressão, levar toda essa placa para esse lado. É essa força resultante aqui, que pode ser decomposta sempre em duas forças. Aí a força de sustentação, que é sempre perpendicular ao fluido, ou normal ao fluido, e a força de arrasto, drag, que é no sentido do fluido. Nós já vimos isso na aula de introdução, mas sempre tenha em mente que a força resultante ela pode ser decomposta em sustentação perpendicular ao fluxo e arrasto no sentido do fluxo. Ali, o trailing edge, tá? E o leading edge lá em cima. Pois bem, ângulo de ataque, já vimos que é o ângulo no qual o hidrofóil está inclinado em relação ao fluxo, ou seja, é o ângulo do eixo do perfil com a direção do fluxo. Esse aqui é o ângulo de ataque. Lift, componente de força de reação perpendicular, como vimos no slide anterior, e o drag, o arrasto, a componente da resultante no sentido do próprio fluxo. Então você faz uma mudança brusca de alteração na distribuição de pressão quando você deflete isso aí, como se fosse um leme, né? Então o fluxo cria uma camada de alta pressão do lado do leading side, ou leading edge, tá? Edge é a ponta, né? O side seria esse lado aqui, né? E uma pressão, baixa pressão no trailing side. Em um fluxo regular, o lift, ou seja, o que a gente quer, né? Porque o drag a gente quer evitar o arrasto, quer valorizar a sustentação. É a sustentação que me faz o navio ir para um bordo, para o outro, ir para avante ou para ré. Mas ela vai ser proporcional ao ângulo de inclinação, ou seja, o ângulo de ataque ali no caso, né? Vai ser proporcional à pressão hidrodinâmica. Ou seja, como o G e V são constantes, vai ser diretamente proporcional à velocidade que a água está incidindo sobre o hidrofólio. E também a área, né? É sempre aquela mesma coisa, que a resistência ou a força é 1/2 de SV2. Ou seja, depende da área, depende da velocidade, e no caso aqui vai depender também do ângulo de ataque para ver a diferença de pressão causada, porque aí a resultante vai ser proporcional à diferença de pressão e a sustentação idem. Pressão maior, leading side, pressão menor no trailing side, gera aquela resultante. Para evitar o fenômeno da separação, os hidrofóios são moldados, né, de forma a permitir uma aceleração gradual da água. Então, esse efeito asa aqui, assim, né? Isso é muito visto na pá do hélice. O leme não consegue isso, porque o leme vai precisar fazer força para um bordo ou para o outro. Igual, né? Seja para boreste ou para bombordo. Já a pá do hélice, não. Você pode privilegiar um dos lados, ou seja,
essa força 1 aqui vai ser privilegiada, porque se eu inverter esse pá do hélice e fizer ele para o outro lado, a força seria contrária aqui, a força 2, e a força 2 seria pior. Então, isso quer dizer o seguinte, que num hélice, né, você girando para avante, por causa da formação dele, ele tem maior eficiência do que girando para ré, por causa dessa forma diferente do hidrofóil. Tá, a limpeza aqui. Então diz, com a aceleração gradual, você mudando a forma do hidrofóil, você evita a separação prematura, né? Então, se a placa tiver essa forma dessa figura, a aceleração da água será mais gradual e você evita a separação até um limite de velocidade x. Né? O leme, que é um rudder, é um hidrofólio projetado para produzir forças laterais utilizadas para controlar a direção do navio. A força age através da madre do leme, né? Que a gente lembra da aula de introdução, que aqui está o leme e a força vai toda na madre do leme. Então, quando o navio está guinando e bota o leme para cá, a força da água batendo aqui no leme tende a fazer o leme voltar para a horizontal. E é a madre do leme aqui que segura, que dá toda essa força aí. Então, sua força age através da madre do leme. Tenha atenção que numa prova pode cair isso, né? Que o leme tem sua força agindo principalmente através da madre do leme. Pode parecer estranho, mas não, que a madre do leme é que fazendo essa força segura aí essa tendência da sustentação para lá e que leva a polpa, para o bordo oposto ao do leme. Então, continuando, sua força age através do madre do leme, empurrando a polpa para o bombordo ou boreste quando o leme é inclinado em direção ao fluxo da água, quando cria um ângulo de ataque. A quantidade de força resultante sobre o leme é proporcional à área, à diferença de pressões, né, a pressão dinâmica, e ao ângulo de ataque. Tranquilo isso. Tá? Essa diferença de pressão vai ser exatamente proporcional à velocidade. Então, nós vemos aqui um casco do navio, né? Também é um hidrofóil que, quando inclinado em relação ao fluxo da água, passando por ele, sente uma força lateral. Então, se você pegar esse navio e olhar ele por cima, né? Vou até fazer o desenhozinho do navio menor aqui, né? Mas ele está aqui no fluxo da água, ele está direitinho, a água passa por um lado e para o outro. Mas se eu inclinar esse navio pela ação do leme, né? Que tirou ele da estabilidade direcional, mas o navio inicialmente anda de lado, né? Então, a pressão vai fazer com que esse corpo do navio funcione também como um hidrofóil, fazendo que a água percorra de velocidades diferentes, e com isso aqui, o corpo do navio, que aqui eu dei um leme para boreste, para ele guinar para boreste, vai funcionar como um hidrofóil também, que também vai fazer uma força para cá e vai ajudar o navio a guinar. Então, o que a gente vai ver é que o navio guina é pela ação conjunta do leme e do próprio corpo do navio. O leme quebra a estabilidade direcional, faz o navio dar um pequeno ângulo de ataque do seu corpo com relação ao fluxo da água. E esse ângulo de ataque que vai criar essa sustentação, essa força aqui que vai ajudar o navio a guinar. Então diz, o casco também é um hidrofóil. Então o hidrofóil nós temos na pá do hélice, nós temos no leme e tem também no casco do navio. Que quando estiver inclinado em relação ao fluxo da água, essa inclinação causada pelo leme, né? Sente essa força lateral e um momento de giro tentando forçá-lo de volta para o alinhamento com o fluxo da água. Sempre vai ter uma força aqui atrás, né, tentando fazer o contrário. Fazendo um desenhozinho mais claro, né, o navio aqui, ele vai ter uma força, todo o fluxo da água vai estar batendo nele, mas a frente do ponto pivô aqui vai tendê-lo a girar para um lado, mas a ré vai tendê-lo a girar para o outro. O que vai impedir isso é a força do leme, que vai continuar auxiliando a girar para o outro lado. Enquanto o leme se mantiver assim, essa força não tem efeito. O navio fica girando o tempo todo para a boreste aqui no caso. Mas se aí eu boto o leme a meio e tiro essa força daqui, aí a tendência é que essas duas forças se igualem e o navio passe a andar em rumo reto de novo, que é o que se quer, né? Quando se tira o leme, bota o leme a meio, o navio passa a andar em linha reta. Que essas forças hidrodinâmicas sobre o corpo do navio são neutralizadas. Bom, em uma guinada com ângulo fixo, de leme, né?
Uma velocidade de guinada constante é alcançada quando o momento resultante da inclinação do casco com o fluxo da água passando por ele se iguala ao momento de giro produzido pelo leme. Então, muita atenção com esse parágrafo, procurar guardar o que está escrito, porque é isso que poderá ser pedido numa prova, mas quando você dá o leme aqui, você cria um momento, né, de guinada, um momento de O aqui pelo leme. Mas ele no início, esse momento é grande, mas o momento causado pelo corpo do navio, como um hidrofólio mesmo, é pequeno. Até que ele adquire uma inclinação do casco com a água, ele adquire um ângulo de ataque, e que ele cria, então, esse momento todo. E vai aumentando. Quando os dois momentos se igualam, como ele diz, o momento resultante da inclinação do casco, passando por ele, se iguala ao momento de giro produzido pelo leme, ele passa a ter um giro constante, num raio constante. Então ele fica, no início ele tem uma maior dificuldade, vamos ver por aqui, ele vai um pouco, tende a girar, mas depois que ele gira, se ele se equilibra, aí ele vai girar inclusive numa distância fixa, mas fora do ponto em que você mandou ele girar, porque no início, quando você deu o leme aqui nesse ponto inicial, ele não consegue girar aqui, tem que vencer aquela inércia toda. Depois que ele vence, que as coisas se equilibram, ele entra nesse giro constante. Somente depois que se iguala, questão de prova.